Oi, gente. Eu sou Vaniana Elou. E eu sou Raquel Ribeiro. Hoje o programa Com Elas começa sua segunda temporada com muitas novidades e projetos incríveis. E o tema para abrir essa segunda temporada é o incansável mundo do engorda e emagrece. E a Raquel, 50 quilos mais magra, vai nos abastecer com sua experiência de vida. Adorei, vou mesmo. Raquel, vamos começar do começo. Começo. Quando você era criança, você já era gordinha? Muito! Aliás, eu só tenho lembrança de eu ser gordinha. E como que a sua mãe lidava com isso? Foi uma preocupação para ela no começo? Ou é porque só uma criança gordinha não tinha essa ideia de que poderia vir? Eu acredito que até os 5 anos eu era uma criança fofinha, né? E criança fofinha não tem problema. Criança fofinha é fofinha. Ela é fofinha, é só fofinha. Eu era uma criança super fofinha. Aí, dos 5 anos pra frente, eu comecei com 5 anos eu vestia 8. Aí, com 8 eu vestia 12, né? Então, assim, sempre era... Aí, passou de ser muito fofinha, né? Você passa de ser fofinha. Só que a minha mãe precisava trabalhar, meu pai trabalhava também. E eu ficava com as minhas avós. Então, se eu queria mamar 2 mamadeiras, eu mamava 2 mamadeiras. Se eu queria comer bolo de chocolate, a vovó faz pra você, né? Era um amor sem limites, era comida sem limites. E me fala uma coisa, você começou a tentar lidar com o peso, ou a sua mãe, com que idade? Que aí, então, peraí, a gente tem que observar isso melhor e vamos tentar. Eu acredito que com 6 anos é que foi o pega pra capar mesmo. 6, 7 anos eu tinha regras. 6 anos eu me lembro que eu ia na natação. Eu era obrigada a ir na natação, eu odiava aquilo, mas eu tinha que ir. E na volta da natação, a Itô, que ajudou a criar a gente junto com a minha avó, ela comprava um pastel. Então eu saía da natação e a gente passava no pastel, ali do lado das brasileiras, e comia um pastel. Tinha isso. E a minha mãe não sabia, nem sonhava, porque eu tava indo na natação, bonitinho, menina tá fazendo exercício físico. Quando vê, não emagrece, o que que é? É o pastel depois da natação, 2 mamadeiras. Só faltava a garapa, que combina perfeitamente. Só faltava a garapa. Me fala uma coisa, você... Bom, então a primeira medida para tentar emagrecer foi a natação. Foi a natação. Não, foi a natação e a regra de comida. Então, tinha uma regra, né? Eu tinha uma regrinha ali. Não era uma restrição total, não tinha... É, uma coisa para criança. Mas aqui na época também, não que a Raquel seja uma pessoa de outras épocas, mas é porque agora que está mais presente a alimentação, antes não tinha. Então, era muito mais o exercício do que a alimentação saudável. A gente não tinha essa informação. E aí, então, foi da natação o próximo passo. O que aconteceu e com que idade você se recorda de ter sofrido as primeiras privações de uma dieta? Aí, nessa mesma época, 7 anos, 8 anos, era regime. A Raquel está de regime. Então, requeijão light é uma coisa que... eu sempre tive épocas de fazer regime, né? Requeijão light, leite desnatado é um negócio que eu nunca deixei de comprar. Mesmo na minha fase mais gorda, eu era aquela gordaça, assim, eu comprava leite desnatado e requeijão light. É a história do adoçante, né? Você coloca o adoçante sempre. Você pode comer uma sobremesa enorme, mas o café vai vir com adoçante. Vai vir com adoçante. É isso. Então, isso sempre, por exemplo, eu ia no supermercado antes de fazer regime, antes de fazer redução, enfim. Eu comprava bolacha de água e sal. Porque toda casa tem que ter uma bolacha de água e sal, entendeu? O efeito sanfona você teve ou sempre foi gordinha? Muito. Aí, quando eu tive, com uns 12 anos, 13 anos, bullying, né? Nunca me incomodou. Nunca me incomodou. Nunca me dava risada, brincava com os meninos, assinava meu apelido mesmo. Não me incomodava, não mesmo. Eu acho que o que mais me atrapalhou foi isso. O bullying nunca me incomodou e eu sempre me achei bonita. Isso daí é maravilhoso. Então, eu tinha esse probleminha, porque se eu me achasse Gente, feia... mas isso não é um problema. Mas você vai entender depois, porque assim, ó... Você teria tomado uma providência antes? Eu teria tomado providência antes. Então, eu me achava bonita, então eu era uma gorda bonita, eu era uma gorda estilosa. Eu achava isso. E tava tudo certo? Tava tudo certo. Mas eu acho que a gente tem que partir do princípio de que está tudo certo. Que o outro não tem nada a ver com a sua vida. Então, Não. se você achava...
Eu achava. É só você que tem que achar, mas na minha opinião. Mas uma questão de saúde depois, né? Vamos aí chegar nós vamos nela. chegar lá. Mas enfim, aí quando eu tinha uns 15 anos, eu emagreci muito, porque foi a fase do espicha, né? Eu espichei, emagreci. Nossa, tava gata, tava com mais ou menos esse corpo aqui. Me achava linda. Aí, o que aconteceu? Eu ainda era gorda. Porque eu ainda era uns 10 quilos mais, assim, fora do peso. Eu era 10 quilos... Baseada em que regra? Baseada na regra da minha família, na regra dos meus amigos. Eu ainda era gorda. Então, eu continuei sendo a gorda, entendeu? Aí, o que eu fiz? Comi. Eu era gorda, né? Não tive esse raciocínio de vou manter esse corpo aqui. Porque eu sempre ainda tinha que emagrecer. A vida foi emagrecer. Então, me lixando, continuei. E dei o play, né? E foi. E aí, a cada ano, assim, engordava 5, engordava 10, e aí... Por ano? Ia. Quando eu engravidei, eu pesava uns 104 quilos, mais ou menos. E aí, eu engordei 7 quilos. Nunca mais perdi os 7 quilos. Mas o problema não foi o quanto eu engordei. Foi que o corpo mudou. Todo mundo me avisava natural, isso. Que uma hora ia acontecer. A barriga cai. O joelho começa a doer. Você tem que carregar menino pra lá e pra cá. Você tem que ter ânimo. Né? E a criança exige, né? A criança, além do seu trabalho, porque quem me conhece sabe que eu trabalho no 520, né? É muito frenético. Mas aí eu tinha que ter um segundo round, um terceiro round, e eu não conseguia mais. E o corpo não ajudava. Isso começou a me incomodar. Isso começou a me atrapalhar. Aí eu resolvi que eu ia mudar. Espera. Anfetamina você já usou? Muito. Já usei aqueles remédios. Todos os remédios. Antes era permitido, entre aspas, porque você comprava na farmácia com receita. Hoje eles são proibidos. Eu também fui muito usuária, me arrependo profundamente, não recomendo pra ninguém. E você usou? Eu usei e não me arrependo de nada, viu, gente? Acho que tudo isso é um processo, diferente da Vaniana. Na minha vida, tudo isso me ajudou muito a fazer parte... Pra chegar no hoje? No hoje. E não acho que eu tenha tido a decisão mais bonita, não. Eu tive a decisão mais rápida e não foi a mais fácil. Não, ela não é fácil. Ela não é fácil. Tá, então vamos lá no uso de remédios. Usei todos os tipos. Aquele que você compra na farmácia com receita, o que você compra na farmácia sem receita, o que você injeta, o que você compra da moça que vende e emagrece, o da televisão que vende, o shake que toma, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta da sopa... do hospital. Milagrosa, todas. A minha preocupação com as dietas é sempre a mesma. A privação, quando você para de se privar, você vai com mais vontade em cima do que você tirou. Então isso, eu particularmente sou contra, não que eu seja uma entendida, as restrições. Eu prefiro a reeducação. Um pouquinho de tudo, regrado. Então, só que isso é muito de hoje, né? Lá na minha adolescência... Não tinha. A gente na não minha também não. Assim, podia até existir profissionais, né? Só que isso não era muito... não era tratado. O tema não era tratado dessa maneira. Toma remédio. Primeira vez que eu ganhei um remédio de regime, eu tinha 14 anos. Tinha engordado. Toma um remedinho, ia ser os 15 anos. Toma esse remedinho. Que beleza. Por exemplo, tomei 25 anos. Uma noiva. Você vai emagrecer? Eu não. Eu engordei 4 quilos pra casar. Mas não acho isso bonito. Entendeu? Não é que eu falo com você não tá indicando, Não, né? Não estou indicando pra ninguém. Só nunca tive neurose, entendeu? O corpo nunca foi um empecilho pra mim, entendeu? Uma coisa que me atrapalhava. Não, e isso é maravilhoso, gente, porque se você tá acima do peso, as pessoas estão te dizendo que não tá bom e você não tá importando, de verdade, é isso que importa pra mim. Não é, isso é o que você... Mas isso daí, Vaniana, acaba sendo uma sabotagem, né? Porque a pessoa, ela não quer, na verdade, assumir que tem alguma coisa errada. Porque... Então você acha que no fundo, lá dentro, no de verdade, sim. Você estava Mas isso eu acho contrariada. Hoje, porque hoje eu faço um acompanhamento psicológico, né? Hoje eu sei que eu estava me boicotando. Hoje... Autossabotagem, total. Hoje eu entendo que eu tinha uma autossabotagem ali fenomenal. E ainda tenho com várias outras coisas, enfim. E por isso faz parte do processo. Quando você começa a fazer seu autoconhecimento, você consegue chegar a um monte de lugares que antes
não se acessava. Porque você tinha que manter uma máscara, uma coisa que te bloqueasse de sentir essas coisas. A virada de chave foi aí, né? Foi quando isso começou a me atrapalhar. Aí eu comecei a procurar soluções duradouras. Então aí eu comecei a ir em nutricionista, comecei a pesquisar sobre a bariátrica. Eu tenho uma amiga que fez há 7 anos. Então eu comecei a acompanhar, eu acompanhei o processo dela. Eu me lembro que o ano passado nós entrevistamos o Dr. Juverson e eu achei ela bastante interessada no tema na ocasião da entrevista. Na verdade, eu acho que o que mudou foi a virada da chave, foi uma decisão de mudar de vida, né? Eu tenho muito pouco tempo de cirurgia, eu tenho 1 ano. Agora, eu não acho que eu esteja extremamente bem, eu acho que eu tô abaixo do peso ideal. Não, pode parar. Gente, o programa de hoje vai ficar por aqui, porque nós vamos continuar esse assunto com a Raquel falando neste 1 ano de cirurgia bariátrica e a Vanessa, que vai nos contar que já fez há mais tempo. Gente, fica aí porque é muito legal. A viradinha da chave é o mais bacana.